Jesus, será que é pedir demais? Nova fome, uma nova paixão por ti. Amém. Graça e paz, igreja. Ainda em pé, nesse mesmo espírito, eu queria que os irmãos já se colocassem em oração, antes da gente ministrar a palavra, porque existem pessoas no nosso meio que precisam da nossa intercessão, precisam da nossa oração. E eu queria que você já comigo orasse pela vida do Leandro, filho da Lenir, que graças a Deus já está bem melhor, graças a Deus já está extubado, mas ainda está ali internado. E o Senhor vai fazer a obra completa e nós vamos orar em nome de Jesus. Também ore pela vida do Fernando, um amigo conhecido que está entubado, tem filha pequena, cuida da mãe diabética. Ore por ele em nome de Jesus. E se você souber de mais alguém que precisa da oração, coloque agora em suas orações em nome de Jesus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui em sua presença, Pai, pedindo, Pai, o seu poder e a sua graça sobre estas pessoas, Jesus. Sabemos, Pai, que muitos têm sofrido, Jesus, muitos, Senhor, têm passado, Senhor, por tribulações, por provas, Senhor, mas nós confiamos no seu poder, confiamos na sua graça, Pai, confiamos no seu amor, Jesus. Pedimos, Senhor, pela vida do Leandro, Jesus, que, Senhor, tem sido recuperado, Pai, pelo seu poder, Jesus, e nós pedimos a obra completa na vida dele, Pai, que o Senhor tire ele daquele hospital em nome de Jesus, para dar glórias ao seu nome, Pai, levantar louvores ao seu nome. Tire, Senhor, todo medo do seu coração, toda ansiedade que atrapalha a sua recuperação, Jesus. Dá, Senhor, em nome de Jesus, descanso no Senhor para a vida dele, Pai. Peço também, Senhor, pela vida do Fernando, Jesus, que agora encontra-se, Senhor, entubado, Jesus, mas nós confiamos no seu poder, Pai, confiamos no milagre do Senhor, Jesus. Tem misericórdia da sua vida, Pai, e age naquele hospital, Jesus. Age, Senhor, sobre a vida dos enfermeiros, dos médicos, Pai, capacita eles em nome de Jesus, Pai, para manifestar a graça do Senhor sobre aqueles que estão ali internados em nome de Jesus, Pai. Peço, Senhor, a todos que estão com pedidos em seus corações aqui, Pai, por algumas pessoas, por suas próprias vidas, Pai, que o Senhor nos escute, Pai, que o Senhor nos atenda, Jesus, por misericórdia do seu amor, Papai, em nome de Jesus. É assim que nós oramos. Amém, Jesus. Glória a Deus. Uma salva de palmas ao Senhor, que é merecedor de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Amém. Pode tomar o seu assento, em nome de Jesus. Glórias ao Senhor. Eu queria já louvar ao Senhor. Não sei se minha mãe comentou aqui. Minha irmã também estava com Covid semanas atrás, mas graças a Deus já se recuperou, já passou, está bem. Não teve complicações, para a glória de Deus. E nós louvamos ao Senhor. Louvamos a Deus por isso, em nome de Jesus. Amém? Eu queria falar com os irmãos nesta noite de algo que foi tocado talvez no assunto na conferência, na assembleia. Mas eu queria falar de algo mais profundo um pouco sobre a nossa igreja, sobre a Luterana Livre. Sobre o que o Senhor deseja, sobre o que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Eu não sei se todos receberam esse livro da mão do pastor Irã, no fim da assembleia. Não sei quem leu. Mas eu li esse livro e confesso que fiquei muito feliz com o que eu encontrei aqui. Pois por anos nós participamos dessa igreja, nós congregamos aqui. Nós sabemos que a nossa igreja muitas vezes é meio, sei lá, o pessoal não vê talvez com bons olhos o nome da nossa igreja, por ser Luterana Livre. Quantos aqui já ouviram alguém falar, é livre para fazer tudo lá? Então o pessoal não entende e muitas vezes também nós não entendemos o que quer dizer Luterana Livre. Eu quero explanar com os irmãos o que o Senhor deseja de nós como igreja Luterana Livre. Que fomos aqui plantados neste lugar por homens do Senhor há anos atrás, que tinham uma visão do reino, de expansão do reino, e que nós temos que continuar. Então, é muito importante que nós entendamos o que isso quer dizer e o que o Senhor tem para nós, amém? Por muito tempo eu achei que o livre da nossa igreja era só por uma questão
de separação de igrejas lá atrás, nos Estados Unidos, onde a nossa igreja começou. A explicação que nos davam, geralmente, num resumo, era que a nossa igreja se chamava livre porque as nossas igrejas se separaram de outras igrejas luteranas por um desacerto teológico. Algumas concordavam com uma coisa e outras não. E aí a nossa igreja se separou. Esse não é o caso. Mas eu sempre entendi dessa forma. Mas o fato é que a nossa igreja tem um sentido muito maior por trás do livre. Nosso fundador, o fundador desta igreja, em primeiro lugar, claro, é Jesus. Mas quem tomou nos braços o trabalho e quis fundar uma igreja com esse nome, foi um homem chamado George Sverdrup, é um nome difícil mesmo. Sverdrup, um norueguês que foi para os Estados Unidos ser missionário lá, trabalhar como pastor lá. E ele tinha uma visão de igreja um pouco diferente da época. Porque entenda, irmãos, na época, a nossa igreja luterana e várias outras igrejas eram de um domínio sinodal, ou seja, quase que um domínio papal. As igrejas tinham várias igrejas, e aí tinha um homem que era presidente de todas elas, e dele saíam as deliberações. Vai ser assim, vai ser assado, vamos fazer assim, vamos fazer assado. E por muito tempo, devido a essa forma de governo, onde um governa todas as igrejas, como se fosse a igreja católica nos dias de hoje, onde o Papa coordena todas as igrejas luteranas também foram assim um tempo, assim como várias outras denominações anglicanas, enfim. Não é errado, irmãos. Não estou aqui falando que é errado, ok? Mas este homem, George Sverdrup, ao observar isso, começou a ver que as pessoas que ocupavam os altares naquela época, os pastores, eles eram um pouco distantes do povo. Sabe, por ter esse poder nas suas mãos, por terem esse poder de serem do clero, serem bispos, eles eram um pouco distantes do povo. Eles se ocupavam mais com seus trabalhos eclesiásticos, com seus estudos, e acabavam não atendendo e não conversando direito com o povo, e nem dando lugar ao povo de testemunhar de Jesus. E quando Sverdrup viu isso, ele entendeu que não deveria ser dessa forma. Observando em Atos como a igreja se reunia naquela época, ele observava que não era um que dominava todos, mas todos tinham tudo em comum. Todos se reuniam como igreja, e todos partilhavam o pão, e todos manifestavam os seus dons. E essa era a visão de Sverdrup na época. Por isso, ele quis criar uma igreja livre, uma terra livre. Livre de quem? Livre de um papado, livre de um governo de homens, mas sim debaixo do governo do Espírito de Deus. Esse é o livre da nossa igreja. E por que esse homem teve esse pensamento? Porque antes dele ainda havia um homem chamado Hans Hald, lá na Noruega, que estava ali servindo no campo, e naquela época, a igreja da época era dessa forma, era um governo distante do povo leigo. Leigo é aquele que não tem formação teológica, aquele que somos como eu e você aqui. Não temos estudos teológicos, não somos formados pastores, nem teólogos. Esses são os leigos. E esse homem Hans estava no solo ali, trabalhando no solo, nas terras do seu pai, cantando um hino, e de repente ele sente algo sobrenatural. Um poder invade o seu coração, um amor invade o seu coração, e ele sente tristezas pelos seus pecados e a necessidade de falar para as outras pessoas como Deus é grande e o que ele tinha sentido. E esse homem, naquela época, o leigo, aquele que não tinha formação teológica, não podia pregar para outras pessoas. Havia uma lei que proibia as pessoas leigas, como eu e você, de falar de Jesus para as outras pessoas. Mas esse homem experimentou algo tão sobrenatural e tão real naquele campo, que ele não conseguiu se segurar. Se arrependeu de seus pecados e começou a falar de Jesus para sua irmã, e como ele tinha se sentido. Daqui a pouco ele começou a falar para os seus vizinhos, e daí começou a viajar toda a Noruega, pregando o evangelho de Deus, e incentivando as pessoas a lerem suas próprias Bíblias e testemunharem de Jesus. Então, foi nesse homem que George, nosso fundador, se inspirou. Nossa igreja começou no avivamento de um homem.
Nossa igreja começou no avivamento de uma pessoa que desejou compartilhar Jesus. E isso é muito bom e interessante para nós, porque nós também aqui, eu creio que podemos testemunhar de Jesus e fazer uso desse nome, Igreja Luterana Livre, de sermos livres no Senhor, para testemunhar do amor de Deus. Essa é a situação do nosso nome, livre, ou seja, igrejas livres da autoridade do homem e democráticas. Por isso que o pastor Iriano, aquele dia, explicando aqui como é a situação da nossa igreja, ele disse que o domínio da nossa igreja é uma pirâmide invertida, onde quem está no topo é a base da pirâmide, ou seja, são as congregações. Quem manda na igreja somos nós. Depois o conselho, depois os pastores. E como ele disse, não é desfazendo da liderança de um pastor, de forma alguma. Mas nós não somos liderados por uma única pessoa. A Associação Igreja Luterana Livre, ela não tem poder de comandar todas as nossas igrejas. Ela tem o poder de ajuntar e manter esse elo fechado de união. É para isso que chama associação. Porque o espírito que George pensava naquela época era esse, de ter uma associação que unia as igrejas pelo poder do Espírito de Deus. E não para a hierarquia e por as pessoas mandarem, pela uma constituição, mas sim pelo poder do Espírito de Deus. É por isso que a nossa associação chama associação e não concílio, e não sínodo, e não, enfim, papado. Nós somos uma associação de igrejas livres para fazer aquilo que o Espírito nos ordena, para a glória de Deus. Amém? Vocês estão comigo? Estão entendendo? Amém. Por que é importante entender isso? Porque quando nós participamos de uma igreja, uma congregação, nós somos uma família, nós nos tornamos uma família em Deus. Sabe, uma pequena parte do corpo de Deus. E para nós agirmos conforme a nossa teologia e conforme aquilo que acreditamos, nós precisamos conhecer aonde nós estamos inseridos. Nós precisamos conhecer profundamente. Não adianta vir à igreja e olhar para as coisas ruins somente e achar que a Luterana Livre é fraca ou coisa assim. Pelo contrário, nossa igreja viveu durante séculos só pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nós não temos uma associação que paga todas as contas de todas as igrejas, que manda em todas as igrejas. É o Espírito de Deus que mantém a gente. É por isso que eu creio que o Espírito do Senhor está neste local, está nesta igreja. E deseja que nós continuamos o trabalho que muitos homens já começaram e continuaram aqui, assim como o nosso pastor Antônio. E é interessante nós sabermos como foi fundada a nossa igreja, de onde ela saiu. Em primeiro lugar, ela saiu do coração de Deus, para um homem lá na Noruega, depois a outro que incentivou outro, e que incentivou outro. E nós estamos aqui. Mas existem algumas características que eu queria destacar com os irmãos, de como se forma, ou qual é a base de uma igreja luterana. E isso também está descrito aqui, mas eu quero destrinchar com os irmãos 4 características de uma igreja livre e viva. Pois não basta ser só livre, mas tem que ser viva, cheia do Espírito Santo de Deus. Uma igreja eficaz, uma igreja que anda, uma igreja que se mexe em nome de Jesus. Amém? Então, a primeira coisa, e nós agora vamos passear bastante aqui na Bíblia, e os irmãos acompanham, nós vamos ver alguns versículos e vamos ver essas 4 características. Amém? A primeira característica de uma igreja que é guiada pelo Espírito de Deus e que é viva e é livre, é que ela tem profunda preocupação com as pessoas que ainda não conhecem Jesus. Não há como ser uma igreja livre e viva sem ter esse desejo e esse pensamento aqui. Porque uma igreja que é viva e livre se importa com aqueles que ainda não estão livres. Se importa com aqueles que ainda estão mortos em seus pecados. Nós somos uma igreja livre e viva, então nós precisamos pensar naqueles que não conhecem Jesus. Essa é a primeira característica para nós sermos de fato uma igreja luterana livre. Assim como o fundador pensou na época, assim como aquele homem que foi avivado em seu campo pensava.
que nós devemos compartilhar o que Deus tem feito nas nossas vidas com as pessoas que não conhecem Jesus. E infelizmente esse desejo de compartilhar Jesus, de falar do nome de Jesus, tem se esfriado nas nossas igrejas e também nas nossas cidades, no mundo todo. Porque há uma contramão que vem com nós, há um poder maligno que vem contra nós, que quer calar as nossas vozes. O diabo não tem contentamento em ver você falar de Jesus. Nós vivemos numa época onde se ajuntar numa igreja, em época de pandemia, não é possível. Mas se ajuntar nos governos para fazer CPIs e tal, pode. Nós vivemos em uma época onde falar que o homossexualismo é pecado é mal visto. E entendes aqui, tem muitos irmãos que acham que a igreja prega contra o homossexualismo e também contra os homossexuais. Não é assim. O Senhor fala que nós temos que amar os pecadores porque nós somos também pecadores, gente. O homossexualismo é errado, mas isso não dá direito da gente odiar os homossexuais, de forma alguma. Mas o mundo não quer que a gente pregue isso, pois o mundo está cada vez mais numa liberdade falsa, onde todos podem fazer qualquer coisa com pessoas do mesmo sexo, onde pessoas do mesmo sexo podem adotar crianças e ensinar elas a crescer numa casa onde tem 2 pais ou 2 mães. Nós não podemos pregar que a salvação é somente em Jesus, porque o mundo fala que cada religião tem a sua própria salvação e todas chegam no mesmo lugar. E nós sabemos que essas pessoas que creem dessa forma não estão indo para o céu. Não estão sendo salvas. E quando nós nos calamos, a voz do mundo fica mais alta. Spurgeon falava que quando os homens bons calam, o mal vence. Nós não podemos nos calar. Não podemos deixar de abrir os olhos das pessoas. O George, quando ele fala isso, ele diz que nós devemos pregar ao Senhor, porque como vamos acordar os que dormem? Como vamos libertar os cativos? Ou como vamos guiar as pessoas até a vida eterna, se a gente não falar de Jesus? Então, a primeira característica de uma igreja luterana livre e que é viva no Espírito Santo é se importar com quem não conhece Jesus. Se importar com aqueles que acham que vão morrer e não vão existir nada depois da morte. Se importar com aqueles que acham que vão morrer e depois vão reencarnar num cachorro ou em outra pessoa. Se importar com aqueles que acham que vão morrer e depois vão virar uma luz, quando na verdade estão neste caminho de pensamento, indo para o inferno, descendo ao inferno. E esta é outra coisa que o mundo proíbe a gente de pregar. Eles querem que nós pregamos que não existe inferno, que não existe diabo. E essa é uma estratégia ótima de Satanás. Porque quando a gente não fala do nosso inimigo, ele fica invisível. Quando nós não falamos do nosso inimigo, ele fica às escondidas, fazendo os seus planos. Sabe, o diabo não quer que você, se desvie. Ele só quer que você não fale do diabo, não fale de Jesus. Para ele basta. Nós precisamos falar do Senhor. Paulo fala que com dores de parto, ele dava luz a novos crentes. A igreja de hoje pouco tem sofrido dores de parto por novas pessoas. E dores de parto inclui sofrimento, gente. Quando a gente quer ganhar alguém para Jesus, inclui trabalho de parto, dor. A gente precisa colocar isso no nosso coração. Precisa colocar isso na nossa mente. Não podemos nos acovardar. Não podemos deixar de falar de Jesus. Não podemos deixar de falar do Senhor nos nossos trabalhos, nas nossas redes sociais, de diversas maneiras. E hoje, o que mais tem é jeito de falar de Jesus. Inúmeros jeitos. Pela música, pela pregação, pelas redes sociais, pela oração, pelo testemunho. Milhares de jeitos. Mas, infelizmente, isso que vem contra nós tem nos roubado a alegria de falar de Jesus. As horas e horas no celular, os tempos que nós temos livre, passando
assistindo coisas que não acrescentam em nada. Nós temos gastado nosso tempo erroneamente. Se nós pegarmos um pouquinho desse tempo e usarmos falando de Jesus de alguma forma, algo vai acontecer. Há um homem que diz que fala que para conquistar a gente tem que dividir. Mais vale você falar de 30 minutos de Jesus todos os dias do que uma vez no mês por 3 horas. Divide para conquistar. A gente divide o tempo, a gente divide as nossas falas, os nossos testemunhos com as pessoas para conquistá-las para Deus. Nós precisamos entender isso em nome de Jesus. Eu queria que vocês abrissem rapidamente Marcos 16:15 para a gente ler algo relacionado a isso. Eu já quero ser meio breve para a gente não sair tarde também daqui, amém? Marcos 16:15 diz assim. Quem achou vai acompanhando. Jesus lhe disse: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Quem crê e for batizado será salvo. Mas quem se recusar a crer será condenado. Quem crê e ser batizado será salvo, igreja. Mas quem não crê já está condenado. Então, as pessoas que estão aí, nossos parentes, nossos amigos, nossos familiares, que não creem em Jesus, já estão condenados. Sabe, não há pecado que Jesus não perdoa. O único pecado que ele não perdoa é o de não crer em Jesus. Como ele vai salvar, como ele vai perdoar alguém que não crê nele? Esse é o único pecado que não tem perdão. Então nós precisamos convencer as pessoas de que há um Salvador, amém? De que há um Deus que ama essas pessoas e que deseja que elas o encontrem, para que elas sejam transformadas em nome de Jesus. A segunda característica de uma igreja viva e livre é que nós não estamos mais numa religiosidade escrava, ou seja, nós não estamos mais subordinados a coisas que são uma religiosidade falsa. Sabe, pessoas que creem que como eu vou colocar uma palavra que fácil de nós entendermos, esses atos de promessas, se não cumprir promessas, se não vir na igreja todo dia, em todos os cultos, essa religiosidade externa, sabe, gente? Uma religiosidade que não passa para o coração, uma pessoa que gosta de falar do Senhor quando está na igreja, mas quando está no mundo não toca no nome dele. Essa religiosidade, essa forma de religião não faz parte de uma igreja livre. O que faz parte de uma igreja livre é a verdadeira religião, é a leitura bíblica particular, a oração, culto doméstico e comunhão dos irmãos. Uma coisa que a igreja já vem abandonando neste século é o culto doméstico. Quantos e quantos não se reúnem em suas casas para ler a Bíblia com seus filhos, com seus pais? E quantos, antes disso começar a cair, não foram alcançados? Quantas famílias não foram alcançadas devido a uma pessoa que tomou a atitude de fazer culto doméstico? Quantas famílias não foram transformadas da pobreza, tirados de uma situação complicada, porque dentro de suas casas começaram a buscar Jesus, em família? A segunda característica é essa, que nós tenhamos uma religiosidade verdadeira, ou seja, um amor pela palavra de Deus, pela oração em particular, não só aqui nos púlpitos, não só aqui dentro da igreja, mas nas nossas casas. A necessidade e a vontade de falar com o Senhor, de ter um relacionamento com Deus, de partilhar com os nossos filhos, os nossos parentes dentro de casa, a palavra do Senhor. Você quer um lar transformado? Faça o culto doméstico. Você quer um lar abençoado, próspero, cheio do poder de Deus? Faça culto dentro de casa. Nós precisamos resgatar isso. Isso é a base de uma igreja viva. É a base de uma igreja que é livre no Senhor, no Espírito Santo. É a base de uma igreja que sabe que no Senhor nós temos liberdade. Antigamente não havia os cultos domésticos. Por quê? Porque só o clero, só o pastor podia pregar. Aí as pessoas, antigamente que eu falo é 1700, né? Quando surgiu a igreja. Mas foi através da pregação
de que os leigos, do que aqueles que não são formados também podem falar de Jesus, que começaram a ver os cultos domésticos, as pessoas começaram a buscar o Senhor em casa, em família, e a igreja cresceu de uma forma maravilhosa. Então é isso que vai trazer crescimento para nós também, irmãos. O culto dentro das nossas casas. Pelo menos um dia na semana a gente tirar e para falar com os que estão dentro de casa. Para buscar ao Senhor. Cantar um louvor em família. Amém? Abra lá em 2 João, capítulo 1, versículo 9. 2 João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: quem se desvia deste ensino não tem ligação alguma com Deus, mas quem permanece no ensino de Cristo tem ligação com o Pai e também com o Filho. Ou seja, quem permanece no ensino do Senhor, quem permanece debaixo da autoridade da palavra de Deus, tem ligação com Deus. Mas quem não permanece debaixo desse ensino não tem ligação com o Pai. Nós precisamos permanecer neste ensino, nós precisamos permanecer debaixo da autoridade da palavra, na busca da palavra. Ah, mas eu não entendo, eu leio e não consigo entender nada. Busque no Espírito entendimento. Procure um irmão mais entendido. Sabe, os dons são para ser usados. Tem irmãos que sabem explicar a palavra. Chega nele e fala, irmão, preciso que você explique um trecho para mim que eu não entendi da Bíblia. Não tem vergonha. Porque nem todos vão ter os mesmos capacidades, nem todos vão entender da mesma forma. Nem todos vão ler da mesma forma, conseguir entender. Nem todos vão ter o dom de profecia, de oração, nem todos vão ter o dom de línguas. O Senhor distribui. Ele distribui para a gente procurar uns aos outros, amém? Então, nós precisamos estar debaixo desse ensino do Senhor, da leitura bíblica, da oração. Em Mateus 7, capítulo 7, versículo 7 também e 8, diz o seguinte: peçam e receberão, procure e encontrarão, bata e a porta lhes será aberta, pois todos os que pedem recebem, todos os que procuram encontram, e todos os que batem a porta é aberta. Se nós procurarmos o Senhor em nossas casas, se nós procurarmos o Senhor, batermos na porta do Senhor, será aberta. Essa é uma promessa do Senhor Jesus aqui na palavra para nós. Nós precisamos procurar o Senhor. Ele está disposto a ser encontrado. Ele está de braços abertos. Ele está disposto a abrir a porta na hora que você bater. Nós precisamos buscar ao Senhor. Essa é a segunda característica de uma igreja viva e livre, que tem uma religião verdadeira. Busca ao Senhor no particular e em suas casas. Amém? Todos aqui comigo até aqui? Amém? Em terceiro lugar, para ser uma igreja luterana livre e viva, nós devemos ter alegria na contribuição. Alegria em contribuir com o Senhor. E aqui é uma parte em que nós agora estamos passando um momento difícil e complicado. Nós todos, eu incluído e vocês aqui também, vários, eu tenho certeza. Nós precisamos trazer ao nosso coração a alegria de contribuir. Porque o Senhor tem contribuído em nossas vidas. Sabe, eu tenho certeza que ninguém aqui está passando fome. Em controvérsia de vários no mundo, vários nessa cidade que estão passando. Você poderia ser mais um desses que estão passando fome. Mas o Senhor teve misericórdia de você. Tem colocado na sua mesa, tem colocado na sua casa. Ele tem contribuído e repartido com você a graça. A palavra fala que todo ouro, toda a riqueza é do Senhor. Se nós temos alguma coisa, é porque Ele resolveu repartir com a gente. E nós devemos ter a alegria de retribuir ao Senhor. Não é algo fácil, não é algo que nós vencemos fácil. Pois o Senhor, o único Deus que Ele fala que pode brigar com Jesus ali, talvez, é Mamon. É o amor ao dinheiro. Jesus não fala que o diabo pode competir com Ele. Jesus não fala que os deuses de pedra, de barro, os santos podem competir com Ele. Mas Ele fala que Mamon pode. Porque os nossos desejos se inclinam de certa forma para o dinheiro,
que fica complicado às vezes da gente ouvir Jesus. Mamon tem sido um Deus muito forte nessa época. E nós não podemos nos render a esse Deus. Nós não podemos se curvar diante de Mamon. Ao amor ao dinheiro, ao medo de não sobrar, ao medo de não conseguir pagar as contas. Não dá, gente. Se nós somos crentes, nós precisamos rever esses conceitos. E todos nós temos problemas aqui. Todos nós somos falhos em várias áreas da vida. E a maioria da igreja, que eu sei, os irmãos sabem, porque foi falado em assembleia, está com dificuldades nessa área. Então, nós precisamos rever isso. Sabe, nós estamos com a dificuldade também com um novo pastor por causa disso. É complicado. Eu sei, é difícil pensar na situação que nós estamos, que vamos conseguir pagar um pastor novamente. Mas até, como a Ivanilde falou, até aonde o pastor Antônio esteve, ele recebia o seu salário. E não era diferente do que foi pedido aqui. Não é muito diferente do que foi pedido. E ele recebia. O que acontece é que nós não estamos dispostos a passar por esse teste de talvez contribuir com uma igreja e o pastor não atender às nossas expectativas. Irmãos, se nós confiamos que o Espírito Santo dirige essa igreja, quem vem aqui e passa 10 dias pastoreando e se propõe a assumir uma igreja que está sofrendo, é direcionado pelo Espírito de Deus. Ninguém, pela própria carne ou pelo desejo de enriquecer, irmãos, vão tomar 2 igrejas para cuidar uma fase que nós estamos, com um coração triste por ter perdido um pastor. E talvez você ache que 4 salários são muito. Mas se as pessoas perguntassem para mim, quanto você queria ganhar na sua empresa? Eu ia falar 7 salários, 10 salários. Você também. Quanto você quer ganhar hoje? Quanto você quer ganhar? Quanto você quer ganhar, irmão? Sabe, nós precisamos ser alegres em contribuir, porque o Senhor tem contribuído. E não esperemos que o Senhor retire de nós o que Ele tem nos dado. Não esperemos que o Senhor retire de nós aquilo que Ele tem dado a nós, para que vejamos que Ele é Senhor, que Ele é Deus. Eu quero que os irmãos abrem Provérbios 11, 24. Ou então coloca aqui no Data Show, que vai ser mais rápido do que eu achar aqui. Provérbios 11, 24. Um dá liberalmente e se torna mais rico. Outro retém mais do que é justo e se empobrece. Quem dá liberalmente? Isso aqui não é palavra de homens, não é, sabe, uma simpatia. O Senhor diz que quem dá, recebe. Mas quem retém o que é justo dar, empobrece. Porque quem controla as nossas finanças é o Senhor. Provérbios 11, 25, pode colocar. Também está no tema. A alma generosa prospera, e o que regar também será regado. Você quer ser regado pelo Espírito de Deus? Quer que o Senhor traga mantimento à sua casa? Nós precisamos então regar a obra dele, irmãos. Nós precisamos regar essa obra aqui. O Senhor quis que a obra dele andasse com dinheiro. Por que motivo? Para nós não sermos vencidos pelo mamon, não sermos vencidos pelo amor ao dinheiro. É uma prova de fidelidade. O Senhor podia muito bem fazer o sobrenatural dele, guiar todas as igrejas dele no mundo, sem que ninguém contribuísse. Ele tem todo o poder. Mas ele resolveu que as igrejas andassem pela contribuição dos seus filhos, para que nós mostrássemos que nós não somos comandados pelo dinheiro. Nós somos comandados pelo Espírito de Deus. Se você acha que não pode contribuir, que não é certo contribuir, eu sinto dizer, mas você está indo contra o Senhor. E é terrível ir contra o Senhor. Irmãos, eu não quero assustar ninguém. São coisas que nós devemos falar, porque nós estamos vivendo situações que precisam de generosidade. E no livro de Atos, há um trecho onde Safira e o seu esposo, qual eu não lembro o nome, tentam passar a perna no Espírito Santo.
Ananias e Safira, é isso mesmo. Eles tentam passar a perna no Espírito Santo e no momento que eles mentem, caem mortos. Porque o Senhor é juízo, o Senhor é temível. Não se brinque com Deus. Não se faz Deus de bobo, gente. O erro deles não foi não dar todo o dinheiro. Naquela época, os irmãos vendiam os seus terrenos e entregavam. O seu erro foi mentir. Eles venderam o terreno, reteram uma parte que era justo e entregaram o dinheiro ao apóstolo que sobrou e falaram que aquilo era tudo. E mentiram ao Espírito Santo de Deus. E por isso caíam mortos. Se eles tivessem falado a Pedro, Pedro, nós vendemos o terreno, mas nós vamos ficar uma parte para investir em tal lugar e nós vamos dar metade. Estava tudo certo. Mas quando eles falaram para o Espírito de Deus, diante de Pedro, que aquele dinheiro, que era só metade, era todo o dinheiro, caíram. Então o Senhor leva muito a sério quando nós fizemos votos, quando nós contribuímos. Seja no fiel o quanto você conseguir. Comece só. Mas nós precisamos seguir contribuindo com o Senhor. Sabe, se a gente vive para Deus, então a gente vai buscar ganhar dinheiro e também se interessar pelo crescimento do reino. Se nós, na primeira característica, nós se importamos com aqueles que estão perdidos, nós também vamos contribuir para que o reino se expanda, para que a igreja cresça, para que as coisas andem. Amém? É uma palavra difícil de se ouvir? Claro que é. Os tempos não são fáceis. Mas nós temos um Senhor que é dono de todo o ouro e toda a prata. E eu tenho certeza absoluta que se você for generoso, falar com o Senhor no seu coração, no seu quarto, e for generoso, o Senhor vai te abençoar. Não é a igreja que vai te abençoar somente, mas o Senhor vai te acrescentar. Amém? A quarta e última característica, para nós não nos estendermos, já estamos passando do horário. A quarta característica é que todos trabalham. Todos no reino do Senhor trabalham. Todos têm algo a fazer no reino de Deus. Todos nós temos dons. Todos nós temos algo para fazer. O que George estava falando aqui é justamente contra a igreja daquela época, onde só o pastor trabalhava e ficava distante do povo, e o povo ficava perdido. Não, todos nós temos o Espírito de Deus dentro de nós. Todos nós temos dons do Espírito de Deus. Todos nós temos a liberdade no Espírito de Deus para testemunhar de Jesus. Todos nós temos dons para ser usados dentro e fora da igreja. Todos nós podemos fazer algo para esta igreja e para o Senhor. Todos nós. E o nosso trabalho é cooperar juntamente com o pastor. Há quem diga que porque o pastor recebe, ele tem que fazer o trabalho todo sozinho. E aí a igreja fica fraca, fica fácil de se abater, porque elas só comem. Engordam e ficam lentas. Nosso trabalho é cooperar com o pastor, cooperar com quem é líder aqui. Ele dá o exemplo de um coral, irmãos, que todos cantam. Um tem a voz grave, outro tem a voz aguda, outro é barítono, outro tem a voz média. Estão ali todos no coral, cada um canta uma parte de um jeito. Mas se não tiver um regente, todo mundo canta errado. O trabalho de um pastor aqui é colocar cada um no seu devido lugar, com o seu trabalho, com o seu dom. É observar, esse irmão tem dom disso, vou colocar ele para fazer aquilo. Esse irmão tem dom daquilo outro, vou colocar ele para fazer tal coisa. E nós todos juntos cooperarmos para o crescimento do reino de Deus. Esse é o trabalho, por isso todos trabalham, todos têm dons. E ainda que você não tenha descoberto, busque no Senhor, Ele vai te mostrar. Todos nós temos aqui. Todos temos algo para fazer no reino de Deus. O pastor é o nosso líder. O pastor que assumir aqui vai ser o líder espiritual, que vai colocar cada um no seu trabalho, que vai fazer todos cantar de forma hegemônica, de forma harmoniosa, para ficar um canto bonito, um coral legal. Esse é o trabalho de um pastor. Mas não adianta o pastor ou o regente do coral reger
e aquele que está ali não obedecer ou não cooperar. Porque daí começam a cantar mais alto, outro mais baixo, e a harmonia fica feia, e a coisa desanda. Então essa é a necessidade também de nós, por que nós precisamos de um pastor? Porque uma igreja sem liderança não consegue cantar bonito, gente. Não é um coral que canta de forma harmoniosa. Nós precisamos colocar isso na nossa cabeça. Graças a Deus nós estamos continuando aqui, nós estamos caminhando, mas nós precisamos de uma liderança o quanto antes. Precisamos de uma liderança e também saber que todos nós temos um trabalho a fazer. Esse é o sacerdócio de todos os crentes. Quando Pedro fala que todos somos sacerdotes, quando todos somos príncipes, todos somos filhos de Deus, ele coloca todo mundo em igualdade. O pastor que vir vai estar aqui como líder, mas ele não é maior que você sentado aí. Porque todos somos filhos de Deus. Mas ele tem um dom, o dom de pastorear, de ser mestre. E o lugar dele é aqui, ser líder. Você tem o dom, talvez, da oração. Você ora e o Espírito Santo usa você para curar pessoas. Outro tem dom de arrumar a casa do Senhor, de deixar tudo bonito. Outro tem dom de falar em línguas. Outro tem dom de interpretar essas línguas. Outro tem dom de visões. Irmãos, tem inúmeros dons. E todos nós temos um aqui. E se você não sabe é porque ainda não procurou. Nós precisamos procurar no Senhor. Eu quero que você abra comigo lá em 1 Coríntios 12, 7. 1 Coríntios, e já vamos finalizar, amém? Alguém com sono aqui? Alguém dormindo aí? Amém? Glória a Deus, irmãos. 1 Coríntios 12, do versículo 7 em diante. Presta atenção ao que o Senhor fala para nós aqui. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. A um, o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. A outro, o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial. A um, o mesmo Espírito dá grande fé. A outro, o único Espírito concede o dom da cura. A um, ele dá o poder de realizar milagre. A outro, capacidade de profetizar. A outro, ele dá a capacidade de discernir se a mensagem é do Espírito de Deus ou de outro Espírito. A outro ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas. Enquanto a um outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito, que concede o que deseja a cada um. A Bíblia não fala a alguns, a cada um. Todos nós temos um dom para ser usado no reino do Senhor. E nós, como igreja luterana livre, igreja viva no Senhor, precisamos manifestar os dons. E um dos trabalhos também de um líder é incentivar a busca dos dons. E incentivar você buscar os dons que você quer no Senhor. Incentivar a igreja a buscar os seus dons e colocar ela ao serviço do Senhor. Irmãos, não tem coisa mais maravilhosa do que você ir numa igreja onde todos usam os seus dons. Uma igreja viva, cheia do fogo do Espírito Santo, onde um aconselha, o outro ora, o outro fala em línguas, o outro interpreta, o outro fala, o outro prega. É maravilhoso. É o corpo de Deus sendo edificado. Nós precisamos buscar no Senhor os dons e saber que nós temos o direito, garantido pelo Senhor, de que nós, como leigos, podemos falar de Jesus e manifestar os nossos dons. Tudo com ordem e decência, como manda Coríntios. Mas nós podemos e devemos, em nome de Jesus. Abre lá em 1 Pedro 2, 9, e aí nós vamos finalizar, amém? E concluir. 1 Pedro 2, 9. Amém. Diz assim: vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas
Como é admirável que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glórias ao Senhor. É para a manifestação dos nossos dons, sendo sacerdotes, sendo o povo escolhido de Deus, tendo a consciência que nós somos propriedade exclusiva do Senhor, que as pessoas vão ser alcançadas, que as pessoas vão sentir a vontade de vir a esta casa, entender o que acontece aqui, ver a manifestação do poder de Deus, a glória do Senhor, se sentir acolhido pelos irmãos. Existe dom disso também, de ser hospitaleiro. Em Coríntios fala, engolir os mosquitos, hein? Estou falando demais, o Espírito de Deus está mandando eu já finalizar. Mas é isso, irmãos. Nós precisamos manifestar os nossos dons. Nós precisamos manifestar aquilo que o Senhor tem nos dado. Wagner, você tem um dom maravilhoso, meu irmão. Você compõe e canta como ninguém. Você é um homem que foi muito usado por Deus. Sabe, eu gostava muito quando você cantava suas músicas. Coloca esse dom a favor do Senhor. Fábio, você é um homem muito hospitaleiro, cara. Você recebe as pessoas de uma forma que ninguém aqui recebe quase. Você é usado no Senhor. Não só nisso, em muitas coisas, mas nós temos todos dons. Sabe, nós podemos falar de cada um. Você que conhece mais uma outra pessoa do que outra, você pode falar, irmão, você tem o dom disso, sabia? A Ivanilde me ajudou muito. Tem me ajudado muito, né, Ivanilde? Tem um dom maravilhoso. Sabe, nós precisamos manifestar os dons do Senhor, porque é assim que a gente se edifica, sabe? É assim que a igreja, o corpo do Senhor, vai crescendo. Vai se tornando um edifício grande, poderoso para a glória de Deus. E 2 Coríntios 13:17 é a conclusão do nosso tempo aqui. Eu não vou abrir porque é um versículo que nós conhecemos. E é o versículo chave, é o versículo que encabeça a nossa igreja, todas as igrejas luteranas, que diz: aonde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. Aonde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Pelo poder do Espírito do Senhor, nós podemos manifestar os nossos dons. Nós podemos ser generosos na casa do Senhor. Nós podemos buscar o Senhor em nossas casas e ter uma religião verdadeira, de leitura, de oração, de culto. E pelo Espírito do Senhor, nós podemos amar aqueles que não conhecem o Jesus. E buscá-los. Se Deus te desse um segundo, para você ver como é o sofrimento daqueles que estão se perdendo, você acordaria num desespero de falar do Senhor como você nunca imaginou. Que o Senhor não nos dê essa visão, porque deve ser horrível. Deve quase traumatizar. Mas se você só imaginar, você vai ver quão grande é o desespero daqueles que se perdem. E o quão necessário é que nós falemos de Jesus. Amém? Fique de pé, vamos orar em nome de Jesus. Vamos ser uma igreja livre e viva para o Senhor. Saiba que a nossa igreja nasceu num avivamento de um homem que sentiu a necessidade de falar do Senhor Jesus, que sentiu o seu pecado e se arrependeu. Se nessa noite você precisa se arrepender dos seus pecados, se nessa noite você precisa que o Senhor lhes dê o amor de compartilhar o Evangelho, de buscar o Senhor, de ser generoso, ore nesta noite, ore agora no fim do culto e peça que o Senhor fale contigo, toque a sua vida em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui, Jesus, finalizando esse tempo, Jesus. Finalizando, Senhor, esse tempo de adoração ao seu nome, esse culto que é para o Senhor, Jesus, que é para o louvor do Senhor, Jesus, e onde por misericórdia o Senhor fala conosco, Pai. Pedimos que o Senhor, em nome de Jesus, toque os nossos corações, Pai. Arrependemos, Senhor, dos nossos pecados, Pai, dos nossos erros, Pai, mas sabemos que o Senhor os perdoa, Pai, que o Senhor, Pai, pode nos mostrar, Jesus, um caminho mais excelente no Senhor, de falar do seu amor, de falar do seu evangelho, de sermos generosos na casa do Senhor, Jesus. Mostra, Senhor, ao nosso coração, mostra as nossas vidas, Senhor, como é andar com o Senhor lado a lado, como é andar com o Senhor, com o Espírito Santo,
24 horas por dia, Jesus. Manifesta, Senhor, os seus dons na sua igreja, Pai. Manifesta, Senhor, o seu poder sobre esta igreja, Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Nós oramos que o Senhor possa nos dar, Senhor, uma semana abençoada. Uma semana de poder no seu Espírito Santo. Uma semana de confessar o Senhor. Uma semana, Jesus, de confessar os pecados. Uma semana de ser generoso, Pai. Uma semana, Jesus, de falar do seu amor. Uma semana de manifestar e procurar os dons que o Senhor tem para a sua igreja, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor nos abençoe, nos prospere, Pai. Eu peço a todos aqueles que estão, Jesus, passando por dificuldades, passando por necessidades, Pai. Sabemos que no Senhor nós encontramos alívio, Jesus. Que essas pessoas possam te buscar, Jesus, em suas casas, orar ao Senhor em seus quartos, Pai. O Senhor se revelará a elas no secreto, Jesus, e manifestará o seu poder nas suas vidas, na sua casa, e trará prosperidade, trará bênção, trará milagres, curas em nome de Jesus, Pai. Nós pedimos a bênção do Senhor, pedimos que o Senhor se manifeste, Pai, em nome de Jesus. É assim que nós oramos, Jesus. Amém, meu Pai.